O pessoal do Trijude, tudo bem? Ó, vou fazer aqui pra vocês, sabe que eu sou muito legal, tá? Eu vou fazer, na verdade, conversar com vocês sobre duas perguntas que caíram na prova prático profissional da OAB de tributário, o último exame que a gente teve aqui, que foi o 31º, né? XXX1. E aí eu vou fazer essas duas perguntas e vou fazer alguns outros comentários. Tem muita coisa de processo tributário, então tem muita coisa interessante, tá? Primeira coisa, essa matéria aqui envolve muito lançamento. A gente tem um livro de lançamento tributário na Amazon, tá? Procura lá com o meu nome, Fábio Pareto Pinambá, do lançamento ao livramento. Tem muita coisa legal, muita coisa que ninguém fala. Segunda coisa, se inscreve no nosso canal. Bom, agora que a gente já falou isso, vocês estão começando a merecer se inscreveram essa pergunta. Então vamos lá. A sociedade empresária Beta SA, sediada no município Y do estado Z. Então a gente vai, e aqui eu faço uma homenagem a Marcos Fernandes, com quem eu tive convívio até pouco, mas é muito profícuo, um cara que me influenciou muito e ele sempre falava de verificar na prova os sinais. Então, quais são os sinais aqui? O que você vai grifar, tá? O que você vai grifar? A sociedade empresária Beta SA é relevante para a qualificação e que é pessoa jurídica, sediada no município Y do estado Z, então isso vai acabar aparecendo no seu endereçamento, foi autuada por ter deixado de recolher o ISS sobre as receitas oriundas da sua atividade principal. Então ele está falando, ele foi autuado por, por ter deixado de recolher o ISS sobre as receitas oriundas da sua atividade principal, qual seja a de locação de veículos automotores. Tá? Então veja, a primeira coisa, quando ele fala autuado, ele está mencionando justamente um auto de infração, um lançamento de ofício. Nós temos três modalidades de lançamento. O lançamento ele varia de acordo com a participação do contribuinte. O lançamento em que o contribuinte não faz nada, tudo fica a cargo do fisco, 100% a cargo do fisco, é o chamado lançamento de ofício. O ofício é ótimo, né? O lançamento de ofício, que é o que o fisco vai lá e faz justamente a descrição da conduta. Esse lançamento de ofício, que hoje em dia não é o mais comum é o chamado autolançamento, o lançamento por homologação, ele encontra amparo no artigo 142 do CTN, tá? Então, 142 do CTN. Então, quando ele está falando foi autuada, ele quer dizer que a exigência se deu através de um auto de infração. Portanto, 142 do CTN, tá? Como eu falei, lançamento, temos um livro na Amazon. Como esclarecer que sua atividade é exercida exclusivamente no território do município Y e não compreende qualquer serviço acessório à locação dos veículos? Aqui, na verdade, ele só está querendo afastar justamente situações em que você tem uma obrigação mista, né? Então, é uma locação, mas também tem uma outra atividade vinculada. Nessas situações, em que, por exemplo, você contrata a pessoa que dirige, ou até, nesse caso, um veículo automotor sem grandes qualificações, mas um tipo de instrumento, um trator, alguma coisa assim, uma betoneira, que precisa de alguém qualificado, com uma carteira profissional específica, com cursos na área. Então, na verdade, poderia se ter, na verdade, a locação, mas também a própria atividade sendo veiculada. Então, aqui é uma locação pura e simples. Beleza? É isso que ele está falando para você. Cara, locação pura e simples não inventa, candidato, né? Quando da lavratura do auto de fração, tá vendo? Lançamento de ofício, além do principal, também foi lançada a multa punitiva correspondente a 200% do valor do imposto, além dos respectivos encargos relativos à mora. Então, os juros aqui. O que a gente tem que saber? Mesmo após o oferecimento de impugnação e recursos administrativos, o lançamento foi mantido e o débito foi escrito em dívida ativa. Opa! Então o que acontece? No procedimento tributário, procedimento de cobrança, quando você vai ter o auto de fração, eu posso contestar na esfera administrativa. Caso eu não conteste, ou caso eu conteste, mas eu não tenha sucesso na esfera administrativa, a cobrança vai prosseguir, inclusive sendo possível a inscrição em dívida. Ou seja, lançamento não é inscrição em dívida, a gente está abordando bastante isso quando a gente fala, por exemplo, dos nossos cursos, por exemplo, da magistratura, da VUNESP, que está saindo agora,
a gente faz esse anteparo, tá? E aí, portanto, não é a mesma coisa. É importante que o candidato saiba esse procedimento, esse ITER, e saiba, portanto, que eu posso sim me defender através de uma ação que não necessariamente use embargos de execução fiscal. Porque no caso, ele fala que houve o lançamento e depois a inscrição em dívida. Todavia, ele em momento algum mencionou aqui que foi ajuizada. Pelo contrário, ele fala a execução fiscal não foi ajuizada. Então, assim, se a OAB, aos sinais, se a OAB tivesse falado para você que tivesse sido ajuizada a execução e depois ele tivesse inclusive falado sobre, como chama? Sobre a existência de penhora, aí você começaria a pensar em embargo de execução fiscal. Mas no caso, aqui, eu por mim, não vi matéria de prova, então poderia ser mandado de segurança, e não é embargo de execução fiscal, a gente poderia falar de ação notória. Só que aí, olha só, o cara pretende obter certidão de regularidade fiscal sem prévio depósito, ok, então tem que pedir uma medida de urgência, é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, olha, esse débito está sendo cobrado, então eu preciso de uma medida que pare, preciso de uma suspensão de exigibilidade do crédito. Então eu vou olhar o 151. O 151 tem o depósito, mas não é o depósito que ele vai, não tem caixa para isso, ele não quer fazer depósito. E ainda considerando que se já passaram 6 meses da decisão no recurso administrativo. Grifa 6 meses. Procura seu escritório para afastar a exigência fiscal. Então, a gente chega grifou o quê? Que é a beta, sediada no município Y do estado Z, só locação pura de veículos automotores. Foi lançada a multa punitiva de 200%. Esqueci de mencionar. A autoridade fiscal deixou de inserir em seu bojo os fundamentos legais indicativos da origem e natureza do crédito. Grifa aí também. A execução não foi ajuizada, pretende-se antecipar a execução e precisa de certidão de regularidade fiscal, não vai fazer depósito, passou 6 meses. Esses são os dados principais. Então, cada um desses dados a gente pode fazer uma inferência. Por exemplo, um caso, a partir do momento que ele está falando que é ISS, competência de um juízo estadual, tá? Do excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da comarca, né? Então, outra questão, ele falou aqui que se passou 6 meses. Qual que é o prazo do mandato de segurança? 120 dias, ou seja, a grosso modo 4 meses. Então ele está falando, foram 180 dias aqui. Logo, embora não precise de prova aqui, ele não trouxe nenhum indicativo que eu precisaria de prova, portanto poderia ser sim através de MS, já decaiu a possibilidade de mandado de segurança. Então, que ação que eu vou usar? A anulatória. Ele tem urgência, não vai fazer depósito, então vou ter que pedir uma tutela de urgência do artigo 300. No mérito, o que ele trouxe para a gente? ISS sobre locação de veículos automotores. Súmula vinculante, né? Acho que é 31, salvo engano. Ou seja, em que na verdade eu não tenho a incidência, tá no gabarito. Eu não tenho incidência de ISS na locação pura e simples, súmula vinculante. É a velha distinção de obrigação de fazer e obrigação de dar, tá nosso concurso, tá nosso curso do concurso da magistratura da VUNESP de objetivo, tá em discussão essa questão, mas ainda assim a súmula vinculante ainda está de pé, tá? Outra questão de mérito, a gente falou de ISS, ele falou aqui bem claramente, logo no começo, que uma multa é punitiva de 200%. O tributo, na verdade, né? Na literalidade, no inciso 4º do 150 da Constituição, o tributo não pode ser utilizado como forma de confisco. E nós sabemos que a multa, a sanção, não é tributo. Mas, mesmo assim, o STF tem exigido faz tempo razoabilidade e proporcionalidade na cobrança de sanções. A multa moratória e a multa punitiva vão encontrar parâmetros mais objetivos, limites mais objetivos no STF. No caso da multa punitiva, posição do STF, 100%. 100%. Então você alegaria aqui que há um excesso, né, de multa aqui. Então a gente já falou do meritão,
né? ISS, no incide ISS. Já falou que mesmo que se mantivesse a tributação, a multa deveria ser minorada, reduzida. E ele ainda trouxe aqui que a autoridade deixou de inserir em seu bojo os fundamentos legais indicativos da origem e natureza do crédito. Então, nesse sentido, tem uma nulidade, porque o lançamento tem que escrever corretamente todos os elementos da obrigação tributária. Artigo 142 do CTN. Então, aqui eu traria uma ação latória, discutindo o vício formal do auto de fração, discutindo o que viria na frente, né, porque é uma matéria preliminar, que não incide ISS, na alocação de bens móveis, e finalmente que a multa é desarrazoada. E aí, finalmente, pedir a tutela de urgência, indicando aí os elementos. Ele fala que precisa ser certidão de irregularidade fiscal, então o seu candidato, ele pede ao candidato para extrapolar isso. Então, muito legal para a gente treinar. Aqui eu diria que ele exige talvez até mais do candidato no ponto processual do que material, talvez. Achei as questões aqui bem objetivas, bem centradas, pontos clássicos do direito tributário, tá? Juiz estadual, né, gente? Aqui não tem nada, um elemento subjetivo aqui para a gente pedir. O pedido vai ser tranquilo aqui, anular os créditos tributários em questão, custos, honorários, indicar provas, a questão se vai ou não fazer a audiência de conciliação, mediação, da bula da causa, e é nóis. Outra questão aqui, e que eu acho interessante, no caso, padrão de questão 1, né? Então a gente fez a prova, vou fazer essa questão. Questão 1, o que eu acho interessante? Marcos dos Santos entregou a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoal física. Nesse caso aqui, ele entregou, né? E não pagou o IR devido. Olha a diferença aqui. Nesse caso, é o chamado autolançamento, o lançamento por homologação, em que o contribuinte faz tudo. Ele entregou o imposto de renda e ele ainda tinha um valor para pagar, e no caso ele não pagou, né? Mas veja, aí ele chega no mesmo ponto que estava no outro enunciado, na prova prática. O débito foi devidamente escrito em dívida, né? Então no primeiro, ele falava que ele foi autuado, o contribuinte foi autuado, não pagou, teve a discussão administrativa, se encerrou sem êxito ao contribuinte, prosseguiu a cobrança com inscrição em dívida. Aqui, embora o lançamento tenha uma outra natureza, autolançamento ou lançamento por homologação, o fato é que não houve pagamento, a cobrança prosseguiu e foi escrita em dívida. Inclusive, nesse caso aqui, já até foi proposta a execução fiscal. Naquele caso, se continuasse a ter a cobrança e se eu não tivesse justamente uma medida que suspendesse, eu também teria o ajuizamento da execução fiscal. Então, em relação a essas duas perguntas, né, uma pergunta, outra é prova prática, mas é interessante aqui que a questão do lançamento está sendo cobrada na OAB e a gente tem um livro sobre isso. Olha que legal. Em relação aos dois outros pontos, que realmente é o que tem aqui, aí realmente coisas que a gente trabalhou bastante no curso da magistratura, entra no nosso site Trijude, tá, gente? Que ele vai falar o seguinte: Marcos é proprietário apenas do imóvel que reside, grifa isso, não tem outros bens ou rendas suficientes para o pagamento da dívida, ou seja, não vai conseguir arcar com isso, né? E tem uma execução fiscal. Pergunta: o imóvel vai responder pelo pagamento? Não. De acordo com o CTN, os bens absolutamente impenhoráveis não podem ser objeto de execução fiscal e de penhora, no caso. E nesse caso, se trata de um bem de família, conforme a Lei 8.009 de 90. Portanto, não, ele não pode penhorar esse bem, portanto, você não vai ter esse início de execução, né? O primeiro ato de execução é a penhora, você vai ter de expropriação é a penhora, você não vai ter a possibilidade desse bem ser o substrato da execução. E aí ele pergunta se Marcos tivesse um imóvel e um automóvel para lazer, né? E efetuasse doação do automóvel, então ele tinha um Fusca, doou o Fusca,
antes da inscrição em dívida, mas após o vencimento de tributo. É após o vencimento de tributo, né, gente? Quer dizer, se está inscrito em dívida, quer dizer que está em mora. E está em mora já até um bom tempo. Então, vence, não paga, começa a cobrança de forma mais pesada. Dentre essa mais pesada, essa cobrança mais pesada, você teria a inscrição em dívida. Poderia ser presumida fraudulenta a doação? Não. Por quê? 185 do CTN, tá? Então, 185 do CTN, artigo importante para concurso, somente vai presumir a fraude ou alienação de bens ou rendas a partir da inscrição em dívida. Então, ele pergunta explicitamente no B, né? Antes da inscrição em dívida. Por que ele perguntou antes da inscrição em dívida? Porque depois, realmente, presume-se a fraude. Nesse caso, não teve a venda, né? Se tivesse o automóvel, ele teria vendido antes da inscrição em dívida. Então, de acordo com o 185 do CTN, ele não precisa ter a presunção, não vai militar a presunção de fraude aqui em relação ao nosso coitadinho do contribuinte, tá? Então, gente, por favor, manda pra gente se vocês tiverem comentários, mas mais importante, se inscreva no nosso site, a gente está fazendo coisas muito legais, tá? Tá dando um desconto super legal para o concurso da magistratura, que vai sair em breve, já está gravado, as aulas já estão prontas, a turma tá caprichando aqui, então, por favor, entre-se no nosso site Trijude e recebam esse desconto. E tá curtindo, tá gostando, estamos fazendo questão aqui da OAB, já fizemos a primeira fase, estamos fazendo a segunda fase agora. E se inscrevam no nosso canal aí no YouTube, que tem coisa boa sempre aparecendo para vocês. Então se inscrevam no nosso canal, por favor. Muito obrigado.